TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham aqui pela TV Imaculada em todo este Brasil. A TV Imaculada expandindo aí por todo o nosso país através da nossa parabólica, canal 321. Uma saudação carinhosa a você que nos assiste pelo nosso site www.miliciadaimaculada.org.br, pelo nosso aplicativo da Milícia da Imaculada e, claro, você que sempre está conosco pela TV Imaculada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde está a sede da TV Imaculada. Você nos acompanha pelo canal 15.1, 21 e 521 da NET. Seja muito bem-vindo ao programa Só Amor Constrói desta semana, chegando, pedindo licença para entrar na sua casa, para rezarmos um pouquinho, cultivar um pouco o nosso carisma de acordo com o nosso santo fundador São Maximiliano Kolbe, e também conversar um pouquinho sobre o tema do programa de hoje, que tem tudo a ver com os acontecimentos que estão acontecendo com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, e nós queremos usar da Sagrada Escritura para que como a gente pode encontrar a esperança, né, superar a questão do sofrimento dentro da Sagrada Escritura. O nosso convidado já vai participar conosco de modo online, já conversei com ele, tá tudo certo. Então no segundo bloco nós vamos conversar sobre esse tema que tem tudo a ver, para que a gente possa de alguma forma ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que com certeza nos assistem pela parabólica, canal 321, ou pela internet, pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso aplicativo e pelo nosso site. E como de costume, vamos começar pedindo a intercessão de nosso santo fundador, São Maximiliano Kolbe, que sempre nos traz uma mensagem de incentivo, de esperança, de conforto, para que, se estivermos passando por momentos difíceis em nossa vida, que essa mensagem de nosso santo fundador nos inspire para sempre continuar, para não desistir e sempre pedir intercessão da Mãe Imaculada. E a mensagem diz assim: o melhor modo de amar a Imaculada é deixar-se guiar por ela, em tudo através da santa obediência. A sua vontade está plenamente fundida com a vontade de Deus, e devemos empenhar-nos em fazer de tal modo que a nossa vontade se torne cada vez mais conforme a sua. A sua vontade está plenamente fundida com a vontade de Deus. Escrito de São Maximiliano Maria Kolbe, número 729. A vontade da Imaculada está fundida com a vontade de Deus. Então, se confiarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que temos, tudo que somos, a Mãe Imaculada, com certeza, a vontade de Deus está sendo feita, porque a vontade da Imaculada está fundida com a vontade de Deus. É assim que São Maximiliano nos ensina, e é assim que nós queremos passar para você, meus irmãos. A Mãe Imaculada intercede por cada um de nós, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de sofrimento, os momentos que às vezes perdemos a esperança. É o que nós vamos falar no programa de hoje. A Mãe Imaculada está sempre do nosso lado e precisamos acreditar, precisamos confiar que dias melhores estão por vir, sempre confiando na sua intercessão. Que ela possa nos iluminar, que ela possa estar conosco neste dia, nesta semana, no nosso programa e na sua vida. Que você possa preparar as suas intenções para que no quarto bloco nós possamos rezar juntos a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe, e você possa rezar com fé, acompanhar aqui o nosso programa e depois apresentar aquela intenção que está no íntimo do seu coração, para que juntos possamos elevar pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe e da Mãe Imaculada até o nosso Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, iniciamos aqui o nosso programa Só Amor Constrói. Você que está chegando agora, o nosso tema do programa de hoje é como manter a esperança cristã
diante da tragédia climática que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. E se baseando no tema do programa de hoje, nós temos aqui o livro O Sofrimento e a Esperança na Bíblia. Um dos autores vai falar conosco, é o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que é autor, pós-doutor, ele que vai conversar conosco de forma virtual, né, e vai trazer várias reflexões de como a gente pode encontrar, né, o tema do nosso programa de hoje, como manter a esperança cristã, como nós possamos manter a esperança cristã diante dessa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O livro está aqui, o exemplar que foi nos concedido pela editora Paulus, na qual também está nos ajudando com essa entrevista de hoje. Mas eu convido a você a não sair daí, continue conosco, porque já no segundo bloco nós vamos conversar com o professor Luiz para falarmos um pouquinho desse tema muito importante, principalmente na situação que está acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul. Voltamos já. Já estamos de volta com o Só Amor Constrói desta semana, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, sua companhia, a você que nos acompanha em várias partes desse Brasil, você que nos acompanha aqui pela TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, canal 15.1, 21 e 521 da NET, a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, o nosso site www.miliciadaimaculada.org.br, pelo nosso aplicativo e você, de uma forma, um carinho especial, que conheceu há pouco tempo a TV Imaculada pela Parabólica em todo o Brasil, pelo canal 321, Brasil inteiro, tendo a oportunidade de acompanhar a programação da TV Imaculada. Sejam muito bem-vindos. Já começamos o nosso programa, estamos no nosso segundo bloco e hoje o nosso tema é relacionado com o que está acontecendo com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, em todos os noticiários aqui da TV Imaculada, na Igreja em Saída, nos programas oracionais estamos colocando também as campanhas de arrecadação que a nossa arquidiocese aqui de Campo Grande está fazendo e também outras instituições. No terceiro bloco eu trago aqui a segunda etapa que a nossa arquidiocese está fazendo, que vai ser em todas as paróquias e também na celebração de Corpus Christi. E nós queremos falar disso no programa de hoje, como manter a esperança cristã diante de tudo que está acontecendo, diante da tragédia climática que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Para isso nós temos aqui a base do livro, né, que foi nos cedido pela editora Paulus, Sofrimento e Esperança na Bíblia. Um dos autores vai falar conosco hoje, que é o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que é autor, pós-doutor, tem várias funções acadêmicas, né, professor? Seja bem-vindo aqui à TV Imaculada, é um prazer recebê-lo aqui para falar desse assunto muito importante, né, professor? Obrigado, Felipe, pelo cordial convite. É um privilégio para mim participar desse programa na TV Imaculada e estar junto com vocês na missão que Deus deu à TV Imaculada. Muito bem, professor. Acredito que muitos aqui não conhecem o senhor. Queria que o senhor se apresentasse. Quem é o professor Luiz Alexandre, aonde que mora, qual que é a sua função, além de autor, pós-doutor, que a gente já deu aqui um spoiler do seu currículo, né? Mas fala um pouquinho da sua trajetória também, professor. Eu sou professor de Bíblia, toda a minha formação é em Bíblia. Tenho mais de 100 livros publicados, a grande maioria deles pela editora Paulus. A exemplo desse, né, Esperança e Sofrimento na Bíblia. Dou aula na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui em Curitiba, onde resido, e também no Centro Universitário Internacional Uninter. Sou leigo da igreja e vivo, né? E a minha missão, minha vocação é somente essa, né? De produzir textos, conhecimento, formação para os meus alunos e para as paróquias do nosso país. Tá certo, e a gente agradece pelo convite. Eu quero estender aqui o meu agradecimento à Jennifer, assessora de imprensa da Paulus, que nos ajudou. A gente ia fazer de uma data, não deu certo. Hoje deu certo, né, professor, de estarmos aqui, e também agradecer pelo brinde aqui do livro do senhor que está aqui conosco, concedido aqui pela Paulus de Campo Grande. Um abraço para o Elvis também, que é o responsável aqui da Paulus de Campo Grande. Professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse para nós qual que é a relação de sofrimento e esperança
que é apresentada na Sagrada Escritura. Felipe, na Sagrada Escritura a gente tem, né, uma série bastante grande, né, de eventos que são traumáticos na vida do povo de Deus, né? A história da salvação, como apresentada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma história que, por diversos momentos, há crises, há tragédias, há dores, né? E, diante dessas dores, diante das tragédias que circulam ou que se apresentam, né, na vida do povo de Deus, nós também encontramos, junto a isso, né, esses mesmos textos narrando a maneira pela qual Deus se apresenta solidariamente, salvadoramente. Ele se apresenta de forma compassiva e permanece junto com o seu povo, junto com aquelas pessoas que acreditam, né, em seu projeto, na vida de Deus, no projeto de Deus para todos e todas. Então, isso é muito particular nos textos bíblicos, né? Nas histórias, nas narrativas contadas, registradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? A presença da dor, do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, a inserção de Deus, do jeito de Deus, em meio a essas dificuldades. E de que forma que a gente pode encontrar, de que forma que a palavra de Deus pode nos inspirar para que nós possamos preservar a esperança cristã, né, no Cristo que nós acreditamos, diante de tamanha fatalidade. Nós temos aí o senhor que mora mais próximo do Rio Grande do Sul, que mora em Curitiba, deve estar acompanhando mais de perto que até hoje os moradores do Rio Grande do Sul não se recuperaram de tanta fatalidade, de uma tragédia climática que a cada dia que se passa, né, a gente vai vendo o tamanho dos estragos da situação que está acontecendo lá. De que forma que a gente pode ver na palavra de Deus que a gente pode se inspirar para manter essa esperança? Ótimo. Felipe, a primeira questão fundamental, né, quando a gente olha a situação trágica que se abateu e ainda continua em nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, a primeira conclusão que nós devemos ter como cristãos é que nenhuma tragédia, e muito menos tragédias climáticas, são produzidas por Deus. Deus não é o autor da tragédia. Essa é a primeira conclusão, né, que nós devemos ter como cristãos ao ler as Sagradas Escrituras. Deus não é o autor da tragédia. Mas como é que nós podemos, então, olhar os textos bíblicos e ver como é que Deus se vincula, né, às pessoas, ao seu povo, como vive, então, a tragédia e o sofrimento? Aí eu quero lembrar, se me for possível, três textos que nos ajudam a pensar essa questão. A primeira é em Êxodo, capítulo 3, quando os escravos e escravas, uma história muito conhecida do povo, né, do povo de Deus, estão sofrendo barbaramente, cronicamente, como escravos no Egito. Eles não têm mais esperança, o dia a dia deles é marcado por infinita dor, infinito sofrimento. E aí no Êxodo capítulo 3, Felipe e todos irmãos e irmãs que me ouvem, ali no capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim, que Deus viu as dores do povo, ouviu os clamores dele, conheceu o sofrimento e desceu. Olha a imagem teológica impressionante, né, do texto bíblico, diante da dor excruciante, da dor que marcava assim gigantemente, né, os escravos e escravas. Deus desce. Não há no texto bíblico
imobilidade. Deus não é descrito como se fosse um iceberg, como se ele fosse um Deus glacial, gelado, mas é um Deus amoroso. É um Deus que vê, que ouve, que sente, e ele desce. Desce, né? Desce para libertar, para retirar os escravos e escravas daquela situação de dor para uma situação de projeto de vida, de qualidade de vida. O segundo texto também que me traz assim, que me vem à mente, né, com toda essa situação trágica dos irmãos e irmãs de lá, no Rio Grande do Sul, é o texto de Lamentações. Né? Ali em Lamentações, né, o texto, belíssimo por si mesmo, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Só que o texto bíblico é escrito, né, é por alguém que está diante da destruição da cidade de Jerusalém pelo exército da Babilônia. O exército mais potente, mais devastador, lá em 586 a.C. Eles pulverizaram a cidade, rebentaram com os muros, destruíram os muros, as casas, botaram fogo, saquearam a cidade, foi uma mortandade terrível. E aí, o autor bíblico, mesmo olhando para essa situação, ele escreve, inspirado por Deus: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A ideia que o texto, né, nos mostra é que, né, mesmo em meio à dor e à tragédia, né, se a gente está, eu vou usar então uma expressão um pouco mais delicada, se a gente está nos ombros de Deus, nós conseguimos ver aquilo que está além da tragédia, além do sofrimento, além da dor. O autor bíblico, ele narra, né? Ele consegue ver toda a intensidade da dor, mas, ao mesmo tempo, ele gera esperança dentro do coração dele, porque ele está sustentado, e aqui, então, né, a resposta, ele está sustentado pelo próprio Deus. E a terceira e última, para não cansar muito, né, a terceira e última é com Jesus. Né? Jesus está com os discípulos e discípulas dele andando, e de repente, esses de repente que ninguém consegue explicar, a não ser as coincidências que são de Deus, né? Ele encontra, ali pelos caminhos de uma vila chamada Naim, ele encontra uma viúva que vai enterrar o seu único filho. Tragédia. É uma tragédia, Felipe. É viúva, ela é pobre, ela não tem futuro, o futuro estava colocado no filho e o filho morre. Ô, desgraça! É muita desgraça para uma pessoa só. E aí, ela se encontra com Jesus. Jesus aparece no meio da história confusa e cheia de dor dessa mulher. Dá a ideia, dá a impressão, né, o texto, que Jesus se encontra, vai ao encontro, né, de nós quando estamos vivendo situações que vão além das nossas forças, que nós não temos mais como responder. Então, esses três episódios, Felipe, por assim dizer, mostra eventos, né, situações nas Sagradas Escrituras em que nós temos assim uma clareza muito bem sedimentada, fundamentada, de um Deus, de um Jesus
que caminham, né, marcados pela mobilidade, e essa mobilidade leva, né, eles, Deus Pai, Deus Filho, até junto a cada um de nós. Nós estamos conversando com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que é autor, pós-doutor, autor do livro que está aqui conosco, Sofrimento e Esperança na Bíblia. E é muito interessante, professor, que o senhor traz que mesmo todos esses textos, né, que as tragédias que aconteceram, está ali a presença de Deus para nos acolher, para estender a mão e para nos salvar, para nos impulsionar que a vida continua e que a gente precisa recomeçar. Eu vou dar um pequeno intervalo aqui, professor, já a gente volta, porque tem várias questões também que estão aqui no nosso livro. A gente está aqui com curiosidade para conhecer um pouquinho do que o senhor colocou aqui no livro, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque o Só Amor Constrói vai fazer uma pequena pausa e volta depois do intervalo, volta já. Intervalo. Estamos de volta com o Só Amor Constrói desta semana, terceiro bloco, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, a todos vocês que estão nos acompanhando por toda a rede Imaculada de Comunicação, aqui pela TV Imaculada, canal 15.1, 21, 521 da NET, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, uma forma carinhosa, você que em todo o Brasil nos acompanha pela parabólica canal 321. Tudo isso graças à sua contribuição, à sua ajuda, a você que diz sim à evangelização, e nós queremos agradecer. Você que, por um acaso, estava aí mexendo no controle remoto e parou na TV Imaculada e está conhecendo agora a nossa obra de evangelização, eu te convido para acessar o nosso site www.miliciadaimaculada.org.br e lá você conhecer o nosso carisma, toda a nossa história, toda a nossa rede Imaculada de Comunicação, o trabalho de evangelização que nós fazemos através dos meios de comunicação e também a inspiração de nosso santo fundador, São Maximiliano Kolbe. E claro, você se tornar um milite colaborador aqui da nossa obra de evangelização. Vamos colocar os nossos telefones, o prefixo 11, lá da nossa sede de São Bernardo do Campo, 43976500, também o nosso WhatsApp aqui de Campo Grande, o prefixo aqui é o 67993470532. E hoje nós estamos falando de como manter a esperança cristã diante da tragédia climática que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E uma das formas de manter a esperança é a solidariedade. E a nossa Arquidiocese de Campo Grande, desde o dia 7 de maio, está fazendo uma campanha de arrecadação de donativos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A primeira etapa já se encerrou, que foi do dia 7 ao dia 17 de maio. Teve uma mobilização dos nossos jovens, né, a Pastoral Juvenil, fazendo lá no Poliesportivo do Vila Almeida, fazendo uma triagem da alimentação, das roupas que já foram acolhidas, né, que já foram doadas, já foi destinada para o estado do Rio Grande do Sul. E agora, começou no dia 20, segunda-feira, mais uma etapa, a segunda etapa dessa campanha de arrecadação Ajude o Rio Grande do Sul, que vai acontecer no dia 20 ao dia 30 de maio. Dia 20 ao dia 30 você pode doar água mineral, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, cobertores, lençóis, toalhas, roupas, casacos, calçados em geral. Todas essas doações você pode entregar na paróquia mais próxima da sua casa. Você entrega na paróquia, diz que é para a campanha Ajude o Rio Grande do Sul da nossa arquidiocese, e vai ter também uma arrecadação geral no dia 30 de maio lá na Praça do Rádio Clube às 15 horas na missa solene de Corpus Christi. Então nossa arquidiocese vai estar toda reunida lá, mais de 30 mil pessoas, e nós queremos contar com a sua solidariedade para ajudar os nossos irmãos que precisam. Eu conversei com alguns amigos de lá, meus irmãos, e eles dizem, vocês não fazem ideia do que está acontecendo aqui. Não é uma chuvinha, não é uma enchente que aconteceu e já parou, não. Eles estão ainda tendo
que se recompor, se reerguer, porque a chuva vai e volta, a água baixa, a água volta, e nós precisamos manter a ajuda, essa solidariedade constante. Então, está aí o nosso recado, e cada um está fazendo o seu gesto de solidariedade. Eu vi que Campo Grande está mobilizada praticamente 100%, todas as instituições, tanto as católicas, mas instituições religiosas, sociais, filantrópicas, em prol de uma causa só, que é ajudar ao próximo. E falando nesse gesto de solidariedade, a nossa próxima pergunta para o nosso professor que está aqui, né, o professor Luiz Alexandre. Professor, nós estávamos falando no último bloco sobre a ação de Deus diante das tragédias que acontecem na Bíblia. Hoje nós estamos aqui relacionando com a tragédia no Rio Grande do Sul. Professor que é autor do livro aqui, Sofrimento e Esperança na Bíblia, nesse que aqui nós estamos no estúdio. E uma das ações de Deus é através dos seus filhos, né? Das suas criaturas, dos seus filhos que Ele criou, né? Tanto é que Jesus veio a esse mundo como um ser humano, e o gesto de solidariedade ajudam, professor, a essas pessoas atingidas a ter mais esperança nesse momento em que precisam reconstruir as suas vidas, professor? Felipe, sem dúvida alguma, né? As ações de Deus devem ter continuidade nas ações do seu povo hoje, né? Mais do que nunca, em episódios como esses, a igreja em saída precisa ser uma igreja diaconal, ou seja, uma igreja a serviço das pessoas que passam emergencialmente por necessidades as mais diferentes possíveis. De fato, a solidariedade é um testemunho que nós damos como igreja em saída da ação de Deus no mundo. A igreja não é aquela que se fecha entre quatro paredes, mas é uma igreja que sai. É uma igreja que não ora apenas, né, nós, cristãos, católicos, não somos cristãos, não oramos apenas com os nossos lábios, mas também quando nós caminhamos, né, peregrinamos em direção às outras pessoas. E nesse sentido, Felipe, vale muito a pena, né, a gente relembrar a bela parábola de Lucas, né, registrada em Lucas, do samaritano compassivo, né? Que tem lá um sujeito caído, debilitado, marcado, violentado, sofrendo barbaramente, e passam duas pessoas, um sacerdote e um levita, que tem a cabeça tomada por religião, mas é uma religião alienada, é uma religião que indiferente à vida das pessoas que estão sofrendo e que estão diante deles. Eles são até capazes, segundo o registro bíblico, de olhar a pessoa moribunda, mas eles não conseguem, por conta da indiferença que toma conta do coração deles, eles passam, eles vão embora. A igreja, nesse sentido, é uma igreja samaritana, né? Uma igreja samaritana é aquela que olha, é aquela que vê, que conhece, que desce. Estou usando os verbos que estão lá no Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, né? Para caracterizar a maneira pela qual a igreja é solidária. E sendo solidária, ela gera esperança naqueles que foram ou que estão vivendo uma situação que necessita. Professor, da igreja. Eu acho que diante de todo o sofrimento que está acontecendo com os nossos irmãos, esse é o principal ou um dos principais gestos, a solidariedade, porque você vê que tem pessoas que nem conhecem ninguém do Rio Grande do Sul, só sabem da situação, mas se mobilizam de uma forma, eu não posso estar lá, mas aqui nós temos aqui o CTG,
que é como se fosse uma colônia dos gaúchos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e só do CTG 45 carretas saíram com donativos, doações. Aqui nós tivemos a ação da Arquidiocese da primeira etapa, todas as paróquias, toneladas de roupas, de alimentos, outras instituições, isso só no Mato Grosso do Sul. Imagine os outros estados, imagine, então a solidariedade vai tomando conta, e eu acho que isso, né, professor, nos inspira que vale a pena acreditar na esperança, principalmente em tudo que aconteceu e tudo que vai acontecendo, que dias melhores virão e que a gente precisa ter essa esperança e confiar em Deus, que é o que o Senhor colocou na Sagrada Escritura. O Senhor está conosco, Ele não vai nos abandonar, e isso não é vontade de Deus, né, professor? A vontade de Deus é a esperança, é a solidariedade. Exatamente, Felipe. Né, e como você bem disse, né, tem muitos brasileiros que nunca foram ao Rio Grande do Sul, não conhecem de fato, né, em loco o que está lá acontecendo, mas a palavra de Deus, quando a gente entende, né, o projeto, o supremo propósito de Deus nas Sagradas Escrituras, a gente acaba percebendo que não existe sofrimento estranho. Por quê? Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vive o projeto de Jesus, a dor dos outros nos incomoda. A dor dos outros nos afeta. O sofrimento dos outros nos alcança. E nos alcançando, nós precisamos agir como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas, como missionários e missionárias de Jesus. Professor, o nosso tempo já está ficando meio apertadinho, está encerrando a nossa entrevista, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a inspiração da autoria do livro Sofrimento e Esperança na Bíblia, e como que essa obra apresenta o tema Sofrimento e Esperança, né? Como que o senhor aborda esse tema aqui na sua obra, no seu livro? Esse livro é um livro muito interessante, Felipe, porque ao longo, né, do Antigo e do Novo Testamento, né, esse tema, essa temática, vai sendo explorada, vai sendo investigada. Né? Então, os leitores vão ter em mãos, né, um livro que vai percorrendo, né, os grandes blocos literários das Sagradas Escrituras, os grandes eventos das Sagradas Escrituras, e mostrando, né, como é que esses temas emergem, mostrando que o sofrimento não é algo absoluto, não é algo que nos veste como se fosse uma camisa de força, e que Deus é o protagonista principal, como aquele que vai ao encontro, que coloca junto, o Deus que é incriado se insere na realidade do ser humano para transformar o ser humano e a sua realidade. Então, portanto, professor Luiz Alexandre, queria que o senhor deixasse uma mensagem final para nós sobre esse tema que nós estamos falando, principalmente nesta obra que o senhor traz como um instrumento, né, para que todas as pessoas que precisam falar de sofrimento, principalmente da esperança, que elas podem encontrar nessa obra que o senhor está aqui nos apresentando, em parceria com a editora Paulus, que gentilmente nos atendeu com esta pauta, e o senhor está aqui conosco, falando direto lá de Curitiba, daí de Curitiba, no estado do Paraná, professor. Penso que a mensagem principal, Felipe, que fica a partir da leitura desse livro e das questões colocadas, né, no programa, é que Deus jamais é o autor das tragédias que se abatem sobre a vida do ser humano. Ao contrário, Deus é aquele que nos carrega em seus próprios braços de forma compassiva, misericordiosa, amorosa e libertadora. E da mesma maneira pela qual Deus age relativamente a nós, nós também precisamos replicar essas ações quando caminhamos em direção às pessoas que vivem essas situações de vulnerabilidade,
de dores as mais diversas. Professor Luiz Alexandre Solano Rossi, autor, pós-doutor, teólogo, obrigado pela sua participação aqui no programa Só Amor Constrói. Deixo meu abraço também a Jennifer, que é assessora da Paulus, e a toda a equipe aí que o senhor coordena, faz parte aí. E obrigado por aceitar esse convite de falar desse tema de sofrimento e principalmente de esperança, de ter uma obra nesse momento muito difícil que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão passando. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora interceda por cada um dos seus familiares, amigos e também no seu trabalho. Professor, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, conversamos com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, falando do tema como manter a esperança cristã diante da tragédia climática que está acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul. Vou fazer um intervalo, na volta vamos rezar por todos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, também pelas suas intenções, com a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu volto já. Estamos de volta com o Só Amor Constrói desta semana, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência e agradecendo também ao professor Luiz Alexandre Solano Rossi, autor, pós-doutor, teólogo, que falou com a gente do tema como manter a esperança cristã diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ele que é um dos autores do livro aqui que está conosco, Sofrimento e Esperança na Bíblia. Eu quero deixar um agradecimento especial a Paulus aqui de Campo Grande, nosso irmão Elvis, que gentilmente cedeu aqui o livro para que a gente pudesse trazer aqui no nosso cenário, fazer parte aqui da nossa biblioteca da TV Imaculada, e também a Paulus, na pessoa da Jennifer, assessora de imprensa, que conseguiu aqui o professor Luiz Alexandre para falar conosco desse tema muito importante. Levar a mensagem de esperança aos nossos irmãos que estão passando por esse momento muito conturbado, que é a tragédia que está acontecendo ainda lá no Rio Grande do Sul. Então sempre é bom a gente usar aqui a TV Imaculada para levar a mensagem de esperança. Essa é a nossa missão. Evangelizar pelos meios de comunicação. Levar uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo para aquelas pessoas que mais precisam, seguindo a inspiração de nosso santo fundador, São Maximiliano Maria Kolbe. É isso que nós fazemos e é isso que nós ainda vamos fazer no nosso programa de hoje, que é rezar a nossa coroa em honra ao nosso santo fundador. Apresentar a Deus a sua intenção, aquela intenção que está no íntimo do seu coração, e principalmente colocar aqui a cada irmão gaúcho que está passando por esse momento de sofrimento. E sempre lembrar que a esperança é a última que morre, como diz o velho ditado, e a esperança está nesse nosso Deus que nós acreditamos. Que nos textos que o professor nos apresentou, é o Senhor que desce, é o Senhor que intervém, é o Senhor que vai ao encontro do seu povo para libertar, para proteger. E o Senhor que veio, que se encarnou aqui como um ser humano e morreu por cada um de nós. A esperança nesse Cristo ressuscitado que nós temos que ter, que temos que ter a reconstrução através desse Cristo que morreu por cada um de nós. É isso que nós vamos fazer. Apresente agora a intenção que está no seu coração, aquela intenção que você sempre pede, que você sempre assiste aqui os nossos programas oracionais, para que juntos possamos pedir a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, a Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes as atendei e ouvi propícia. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos, sem reservas, e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo, teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerramos assim, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso programa desta semana, Só Amor Constrói, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para que você não mude de canal, continue assistindo a nossa programação, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Permaneça na paz de Jesus e no amor de Maria. Até mais, salve Maria Imaculada! Quero as tuas coroas.
vermelha, a santidade.